E aí, motoristada desse meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sabe que é um prazer enorme estar por aqui para trocar essa ideia com vocês. E o vídeo de hoje, pessoal, eu creio que ele é extremamente importante. Portanto, para o que você está fazendo agora. Se não puder parar agora, faz o seguinte, assiste de noite o vídeo em casa. Se você puder colocar o celular na lateral, melhor ainda. Ou, se melhor ainda, você tiver um computador que tem um monitorzinho bom de 20 e poucas polegadas, melhor ainda, ou no State of Art Performance, uma TV para você entrar no YouTube e assistir o nosso vídeo lá. Ou se você também tiver o TikTok, vai dar, porque eu estou fazendo um vídeo no formato 16:9. Por quê? Porque eu vou colocar uma planilha do Excel aqui, que eu vou fazer inclusive ela junto com vocês, para que vocês depois possam replicar aí nas suas casas para entender o que está acontecendo, tá? E o que está acontecendo, turma? Eu recebi este comentário aí de um inscrito no canal que eu achei show de bola. Vamos ler junto. Olá, amigo. Aprecio muito os teus vídeos. Curto demais a visão crítica que você explana e também o conhecimento técnico. Mas tenho uma dúvida. Por que você diz que corridas de 1,34, 1,47, 1,50, deve ser o KM rodado, né? São ruins? Não vejo desta forma, pois uma corrida que recebo R$ 6,63 para percorrer 1 km até o Pax e depois rodar com ele mais 3,2 km até o destino é para mim boa. Usando a tua técnica, vou expor a minha ideia. Meu carro faz 9 km litros no álcool. O álcool aqui na minha cidade está em média 4,59 litros. Nesta corrida eu rodo 4,2 km, né, que ali é o 1 km mais 3,2, né? E se o meu carro faz 9 km litro, eu vou gastar dos 4,59, né, que custa 1 litro, a quantia de 1,93. Logo, se eu recebo 6,63 com a corrida, menos o consumo de 1,93, sobra 4,70, ou seja, algo em torno, né, de 70%, que vamos combinar, é um bom valor. Abração. Cara, obrigado pelo teu comentário, bastante educado por sinal, tá? Eu gostei muito, eu gosto de pessoas que colocam assim, e coloca uma coisa para a gente poder ajudar os demais colegas, tá? E o que eu vou falar para vocês, pessoal? Vocês viram aí? Ele se importou apenas e tão somente com o combustível. Não só ele, mas as pessoas todas que querem vir trabalhar no aplicativo. Passageiro, todo mundo acha que só tem a taxa da Uber e o combustível. E não é. Eu sempre falo, o carro, a gente olha para ele e vê uma coisa só, vê um pacote fechado. Mas aquele pacote é cheio de pequenos embrulhos ali dentro. São pequenos itens que vão proporcionando uma solução que é fazer com que o carro se mova e te leve junto com ele. Só que tudo isso tem um custo. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar? Qual é o custo que você tem para ter o teu carro? Sim, essa é uma pergunta, talvez até boba, mas ao mesmo tempo muito inteligente, porque a maioria das pessoas não se liga nessa parada. A pessoa compra que nem o cara, quando compra um carro, ele procura fazer uma prestação que caiba no bolso dele. Eu já vi muita gente comprar carro fiado e depois de uns meses não conseguir pagar o carro, porque quando o carro entra na vida da pessoa, ele muda, ele traz uma porção de situações, uma porção de coisas novas, que muitas vezes aquela prestação que até então na vidinha que ela tinha, daria para caber, mas como o carro trouxe coisas novas, ele mudou isso. E aí eu te pergunto, qual é o custo para você ter o teu carro? Neste vídeo, você vai entender a verdade. E ela não é pura e nem sempre é simples, tá? Você vai compreender por que fazendo corridas de 5, de 6, de 8, 8 e 20, você até trabalha bastante, com certeza. Como foi dito aí nesse meu vídeo extra, entre os vídeos 97 e 98, que você trabalha muito, mas não ganha dinheiro. Vai também entender por que é prejuízo você ir buscar corridas a 7, 9, 11, 14 quilômetros para chegar no passageiro. E vai também entender por que é prejuízo você viajar para corridas fora do teu município. Então, pessoal, eu vou fazer o possível para entregar o melhor resultado, o melhor vídeo sobre esse assunto. Inclusive, fiz muita pesquisa e eu peço para você,
dá um like, clica, curte, compartilha no YouTube, indica o vídeo para outras pessoas, porque deu bastante trabalho para fazer esse vídeo aqui. Eu gostaria de, expandir ele para mais pessoas, porque eu creio que tudo isso vai influenciar muita gente. Então vamos ver qual que é o custo para você ter o teu carro. Por quê? Porque o teu carro, a partir do momento que você comprou ele lá na loja, que você pagou, ou que você abriu financiamento para pagar, que ele veio contigo para a garagem da tua casa, ele te dá gasto. O tempo inteiro o teu carro está te dando gasto. Mesmo que você coloque ele lá na tua garagem, põe um pano, uma lona por cima para ele nem pegar poeira, ele está te dando gasto. E o primeiro gasto que o teu carro te dá é o IPVA, é o licenciamento, é o seguro, é o DPVAT, tá? Eu vou mostrar para você, eu comprei este carro aí, comprei um Argo 2024, câmbio mecânico, e eu vou mostrar para vocês como é que começam os gastos. Argo, manual, ano 2024, preço da tabela FIPE, 68.804, mas eu paguei um pouco mais barato, paguei 62, chorando feito bezerro desmamado para o cara baixar o preço. No IPVA desse carro, que considera a tabela FIPE, R$ 2.572,16. O licenciamento anual, R$ 174,08. Esse ano continua não tendo DPVAT, então não vamos pagar DPVAT. Porém, tem o seguro total do carro, que motorista que não anda com seguro total está fazendo burrada, tá? No meu caso, se eu não fosse motorista de aplicativos, eu tenho 68 anos de idade, o meu seguro desse carro ficaria 2.000, acho que 650, que a corretora falou para mim. Porém, como eu sou motorista de aplicativos, ele pulou para 4.230. Eu estou pagando 10 prestações de 423 e alguma coisinha aí. O total disso daí é R$ 6.976,24, que dividido pelos 365 dias do ano, vão me dar R$ 19,11. Ou seja, mesmo o carro parado na garagem, com um pano em cima dele, não mexendo, tipo assim, todo sábado vai lá, liga, dá na partida nele, deixa funcionando ali uns 15 minutos, depois desliga, põe o pano de novo em cima, ele vai dar um gasto de R$ 19,11 todos os dias, tá? Porém, sempre tem um porém, nós somos motoristas de aplicativo e logo a gente usa o carro, a gente põe ele para rodar e roda muito. E aí nós temos esses gastinhos aí que não tem como escapar, né? Até porque são peças que têm que serem substituídas numa periodicidade de acordo com o manual. Vamos colocar aqui o kit de correia e tensor do alternador do Fiat Argo 1.0, R$ 389. Filtro de ar, R$ 59. Pastilha de freio, R$ 113. Filtro do ar-condicionado ou filtro de cabine, R$ 38. Jogo de velas, R$ 209. Filtro de combustível, que vai lá sair do tanque, R$ 32. Óleo lubrificante do câmbio, R$ 120. E o kit de troca de óleo de motor, que é o óleo mais filtro, R$ 187. E aqui nós temos o kit de amortecedores. Eu peguei o kit do amortecedor, que é R$ 1.734, e mais o kit de batente, borracha, rolamento e tudo mais, mais 517. Então nós temos R$ 2.251,08. E para finalizar, vamos agora aos pneus. Esse carro ele sai de fábrica ou com o Pirelli Cinturato P1 ou com o Continental Power Contact, que é o mais barato, 683. Então vamos considerá-lo como aqui o jogo de pneu para frente. E por que que eu estou cotando só 2 pneus? Porque é o que mais gasta, é o pneu da tração. Porque o pneu ele sofre uma micro lixada quando o carro é tirado da inércia, ele sofre uma outra micro lixada quando o carro é freado. Então o pneu dianteiro, é claro, gasta mais. Os traseiros, eles duram entre 135 e 150 mil. Então nem coloquei ele, porque no mínimo, aí para rodar essa quilometragem, é 1 ano e meio, 2. Então eu não coloquei ele, coloquei só 2 pneus para o eixo dianteiro. Bom, acabei então, montei todo o kit, que seria uma espécie de cesta
de serviços ou de peças que nós precisamos para manter o nosso carro de acordo com aquilo que as operadoras esperam de nós. Inclusive, no termos de usa Uber, ela usa a palavra em excelentes condições. Então, agora, eu já montei tudo, já está preparado o entorno ou a infraestrutura para que nós possamos ir para a nossa planilha. Vamos lá? E aí, meninada, vamos ver. Olha, está aqui a tabela, tá? Já está feita, é montada. Então, faz o seguinte, aqui, ó. Coloquei esse título, tabela de custo por quilômetro, aqui o item, aqui o custo desse item, aqui a periodicidade, que é o tempo que eu levo para substituir ou para ter que trocar, né? E aqui é o custo desse item por km, que eu pego o item aqui e divido aqui. No item eu já coloquei todos aqui, já estão todos elencados, todos listados, tá? Que fica mais fácil assim, você, quando for fazer a tua tabela, você já pode copiar isso aqui, ou pode colocar do teu jeito, é o de menos, você só vai ter que respeitar depois os preços e tudo mais. Então aqui, eu só gosto de rodar na gasolina, pessoal. Por quê? Porque eu já várias vezes rodei no álcool e o que acontece? Na gasolina, eu completo o tanque, eu rodo 5 dias com aquele tanque. Praticamente eu abasteço o tanque e encho o tanque na segunda e vou abastecer de novo na sexta, lá por volta do meio-dia. Quando eu faço isso com álcool, na quarta-feira, no final da tarde ou na quinta-feira eu já tenho que substituir. O combustível é mais barato na hora que eu abasteço, mas quando chega no final do mês, eu vou ver, comparei várias vezes, já tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, dá diferença de 8, 10 reais, não compensa. Então eu prefiro a gasolina porque eu vou menos ao posto. Então a gasolina aqui na minha cidade, a média está R$ 6,89 nos postos bons, que são o Shell, que são o BR, que são o Ipiranga. Então está aqui, o meu carro no mínimo faz 11, o normal dele é 12 e pouco, mas eu preferi 11 porque vai que, né, eu calculo mal e acabo ficando sem combustível. E o custo por km é esse daqui. Como é que eu cheguei então? Tá aqui, ó. Nessa célula eu coloquei 6,89, nessa daqui eu coloquei a 11 km por litro e aqui eu cliquei aqui, olha só aqui. Olha a formulazinha aqui em cima, olha lá, é igual, abro parênteses, B5, olha aqui, 5, tá? Linha B, essa linha aqui, ó. B5, tá? Tá vendo aqui? Que é a primeira linha. E depois eu dou uma barra que significa dividir por C5, que é essa linha, ó. Linha C, aqui 5. E o resultado me sai aqui. Eu não preciso, a partir do momento que eu fiz esse cálculo aqui, já nessa tabela, você quer ver? Ó? Eu vou mudar aqui para, digamos que ele faça... Vamos lá, vamos pegar o consumo de estrada, 19 km por litro. Olha para quanto já cai o meu custo por quilômetro, olha que vocês viram? Então, se você for uma hora pedir para alguém fazer essa tabela para você, quando houver o aumento dos combustíveis ou de qualquer outra peça, do amortecedor ou das velas, você vem aqui, coloca o valor novo e a tabela já calcula na horinha para você, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, para voltar aqui, bom, beleza. Ou digamos o contrário, digamos que o combustível tenha ido para R$10. Opa, errei. Combustível foi para R$10. Na hora que eu dou o Enter, olha lá no custo por item. Se liga aqui na hora que eu bater o Enter. Bati o Enter. Olha aí como alterou o valor. E já aumentou também aqui, já mexeu aqui também no custo por km. Então, você, a partir do momento que você montou a tabela a primeira vez, depois você muda o valor e ela vai dar sempre certinho, tá bom? Então vamos lá. Agora aqui, troca de óleo de motor mais filtro de óleo. Eu peguei lá, né, do Mercado Livre, 187, e eu troco a cada 7.000 quilômetros. Por quê? Porque nós, motoristas de aplicativos, rodamos para caralho e é importante que a gente não troque nos 10.000, porque infelizmente é uma época de troca, é uma periodicidade para pessoas que usam o carro de uma maneira normal, roda aí 30, 20 km por dia, ou às vezes até menos. Para essa pessoa tudo bem, mas para nós que rodamos aí 200, 210, 230, 190, 140, então o ideal é trocar aos 7.000 km. Filtro de ar do motor. Aqui eu já sigo a lógica da montadora, que é 20.000 km. Filtro de combustível, também sigo a lógica da operadora, que é 20.000 km. Até aqui, ó, 32,99. Aqui também 20.000 km. E aqui o cálculo lá em cima, ó lá. É igual, abro parênteses, a B9, que é essa linha aqui, ó, B9, olha aqui, ó, B9, 32,99, dividido por C9, tá? Que vamos voltar para aqui o cálculo de novo. Dividido por C9, que é essa linha aqui, ó. E aí eu vou ter esse cálculo aqui.
por quilômetro, quanto custa se eu tivesse, digamos, que ficar colocando todo dia uma moedinha dentro de um... Pegava lá umas garrafa PET de 2 litros e cortava ela e colocava assim, títulozinho, amortecedor, troca de correia, vela de ignição, pastilha de freio, filtro do ar-condicionado, né? E todo dia eu tivesse que ficar colocando moedinhas ali, era isso daí que eu ia ter que colocar lá. E aqui está tudo aqui, a troca de pastilha de freio, pastilha de freio, a mão de obra do mecânico, troca da vela de ignição, tá? Mais a mão de obra do mecânico também, tudo está aqui, tá? Alinhamento de direção, que a gente tem que fazer um a cada 10 mil quilômetros, balanceamento de rodas, a mesma coisa, tá? Limpeza no posto uma vez por mês, pelo menos. O IPVA desse carro, que é 2.570, o seguro de DPVAT que não tem, tá? Aqui, o que está acontecendo, pessoal? Eu rodo uma quantia razoável. Como eu falo, já falei várias vezes aqui, eu sou aposentado, eu tenho uma aposentadoria e eu não me mato. Então eu rodo uma média de 48 mil quilômetros por ano, tá? Então, como o IPVA é anual, a periodicidade dele, ó, tá vendo aqui, a periodicidade dele é de 48 mil quilômetros por ano, ou seja, eu rodo 4 mil quilômetros por ano. Seguro de IPVAT, a mesma coisa, o licenciamento anual, a mesma coisa, o seguro do carro também é a mesma coisa. E eu coloco aqui também, pessoal, uma coisa porque faz parte. Eu preciso comer para me continuar trabalhando. Então, isso eu entendo, euzinho, o Ricardo, entendo que também tem que pagar. Como eu, nessa época aqui que eu fiz, eu rodava na faixa de 130 km por dia, era de 120 a 140, que como eu disse, eu não trabalho que nem a maioria aqui, que se mata aí 10, 12 horas, não. Eu geralmente 8 horas, eu fiz 200, 200 e pouco, eu estou me recolhendo para casa, tá? Então eu também coloquei aqui. E aqui a prestação do carro, tá? A prestação do carro. Digamos que eu tivesse esse carro que eu comprei agora, eu estivesse pagando uma prestação dele aí de R$ 1.880. Na hora que eu dou o Enter, se liga lá, já subiu o preço. Então, quem está pagando prestação de carro tem a obrigação de não dar bola fora, ou seja, com este custo por km aqui, se uma pessoa que está com uma prestação de R$ 1.880 no carro, olha para quanto vai o custo do km rodado dela. Ela não pode ficar aceitando corrida de 1,17, 1,18, 1,07, porque ela vai pagar para trabalhar. Aí agora vamos numa outra questãozinha que eu tenho certeza que está aí na tua cabeça, tu está assistindo o vídeo, mas está perguntando, porra, mas eu não troco o amortecedor a toda hora, eu troco o amortecedor em média aqui pelo que eu rodo, eu vou trocar o amortecedor com 1 ano e meio, quase 2 anos, eu posso até dar uma esticada nele, eu não troco vela de ignição toda semana. Exatamente, você não troca. Porém, meu amigo, como eu vou falar mais à frente aí, você tem que ter um saldo para fazer isso. Ou seja, você tem que pagar as suas contas com o teu dinheiro, cara. Que nem eu aqui. Eu não tenho que tirar dinheiro da minha aposentadoria para pôr no carro. Porque se eu tirar o dinheiro da minha aposentadoria para pôr no carro, para consertar ele, para manter ele dentro de excelentes condições que a Uber quer, eu estou dando uma bola fora. Então, meu amigo motorista, minha amiga motorista, vocês entenderam agora por que é ruim, que é uma bola fora vocês viajarem para fora do município de vocês? Eu vou dar um exemplo muito fácil aqui, que toda hora está pintando essa corrida, eu olho o elo, eu dou risada e aperto no X lá. Uma viagem daqui de Sorocaba até São Paulo. Sempre aparece lá 105 ou 110 km de distância. E aparece também a Uber pagando entre 136 e 138 reais. Então, eu tendo este meu custo de R$ 1,09, o meu km rodado, ou seja, até quando eu estou indo buscar o meu passageiro, que está, digamos, a 2 km de mim, só para ir buscar ele, eu já estou gastando R$ 2,18. Tenho sempre isso em mente, tá? Então, nesse lance da Uber pagar R$ 138, eu tiro os R$ 32,70 de pedágios que tem daqui até São Paulo e me sobra R$ 105,30. Desses R$ 105,30, eu tenho um custo de R$ 116,63, o que me confere o título de bom samaritano, porque eu estou fazendo
uma viagem onde eu estou fazendo gentileza para a dona Uber em levar o passageiro que é dela, porque esse cara pediu a corrida para ela, e estou fazendo uma gentileza para esse passageiro em levá-lo até lá, ele pagando uma quantia bastante módica, porque segundo eu andei vendo com alguns passageiros que fazem essas viagens, eles dizem que a Uber cobra deles cerca de 196 a 210 reais. Logo, é uma quantia bastante boa, porque nenhum taxista sai daqui para fazer essa viagem por menos de 350. Vocês viram como é que é a parada? Por isso que a gente é alucinada pela Uber. Uma vez uma passageira falou para mim que a Uber é a melhor coisa que já inventaram no mundo. Claro, ela está pagando pouco. Só que o mané que está lá fazendo esse serviço para ela, está pagando para trabalhar. Você entendeu, motorista? Quando você faz uma viagem longa, você está pagando para trabalhar. Mas é o que você faz quando você faz uma viagem para fora do teu município. Eu diria aqui para você que com o que as operadoras nos pagam é suicídio, tiro no pé, fazer corridas para fora do nosso município de origem. Então a gente tem que ficar nele. Qualquer viagem para fora, a gente, tá dando um tirão no pé. Mas vamos continuar. Então eu fiz essa viagem para São Paulo, recebendo R$105, quando o meu custo é de 100 e tanto, 116. Só que, a menos que eu aceite me sacrificar tentando pegar uma viagem, digamos, até Tamboré, depois outra até Jundiaí, aí depois outra até não sei aonde, para cair se eu voltar para a minha cidade, vamos supor, eu fiz essa viagem às 7h30 da manhã, cheguei em São Paulo 9h30, e eu vou voltar para minha casa no final da tarde, estressado, psicologicamente abalado. Essa é uma conta também que nenhum motorista faz, o estresse. Eu já falei aqui num dos vídeos. Se uma Unicamp, se uma USP decidisse pegar a gente para fazer um laboratório para fazer exames de sangue, né, procurar usar psicólogo, psiquiatra, eles iam ver que a carga emocional que os motoristas de aplicativos enfrentam, muito provavelmente mais de 70% da categoria está abalada emocionalmente. Tá? Porém, como é prática, você motoristão, você motoristona, sabe bem disso, dificilmente a gente consegue uma viagem de volta quando a gente leva o passageiro na capital ou no município que tem aeroporto. O certo é voltar batendo lata vazio. Então, no retorno, desses R$105 que sobraram para mim, dos 138 que a Uber cobrou da pessoa, eu vou ter mais R$116,63 e mais R$32,70 de pedágios para pagar. E aí, o que aconteceu? Eu paguei para trabalhar. Só que agora, coloca uma ideia na tua cabeça, uma ideia real. Lembra que eu falei quando eu comecei que a verdade não é pura e muito menos é simples? Carro não tolera gentileza. Ele não quer saber que você foi boazinho, que você foi bonzinho, fazendo uma corridinha por um precinho super bacaninha para Uber e para o passageiro. As peças deles que desgastam têm que ser trocadas. E como a dona Uber diz lá no termos de uso dela, o carro tem que estar em excelentes condições. E para você entregar essas excelentes condições, você tem que fazer substituições de peças. Como, por exemplo, o pneu, quando ele está chegando lá perto do TWI, você tem que trocar. E aí, se você não tem dinheiro, porque você fez muita gentileza, o teu carro não quer nem saber. Ele desgasta e acabou. Você entendeu, motorista? Você chega lá pro teu carro, pô, meu carrinho, quebra a minha aí, cara, porra. Pô, esse teu TWI já tá quase chegando no final aí, velho. Pô, quebra pra mim aí, segura esse desgaste aí. Sabe o que ele vai responder pra você? Tudo bem, eu seguro o desgaste, mas você não pode me usar. Você fica comigo aí um mês parado na garagem e você vai ver que o desgaste vai estar o mesmo. Se eu rodar, vai desgastar. Você entendeu? Essa brincadeira que eu acabei de fazer aqui, essa fabulazinha, é o que o teu carro te diria se ele falasse. Não tem como. O desgaste, ele é inequivocamente atrelado ao que você usa o carro. Usou, desgastou. Se você não usar, ele não desgasta. Ele pode até dar problemas por outras coisas do sintoma da falta de uso, mas as coisas que são de desgaste não vão desgastar. Então, quando você
faz uma corrida onde você não sabe o quanto você está gastando, você está, ó, fazendo amorzinho lindo, gentilezinha para Uberzinha ou para 99zinha, só que o teu carro não quer saber que você está sendo gentil. Ele desgastou, bacana, minhas velas aqui já estão com 40 mil quilômetros, como é que é? Tu não está notando não aí que o teu consumo já até deu uma subida? De vez em quando ele dá umas falhadinhas na subida aí, nas ladeiras? Então, meu, tá na hora de substituir. E se você vem fazendo gentileza de lá de trás, você não vai ter dinheiro para trocar, cara. Você entendeu, motorista? Eu falei que a verdade não é pura e muito menos ela é simples. Que nem no caso do TWI aí, vai que você cai numa blitz de trânsito aí. Se você ainda tiver percepção, você pode, na boa, o cara fala para você, pô, esse TWI aqui tá mal, hein, esse carro daí vai pro pátio. Pô, eu posso trocar uma ideia aqui com o comando? Porque toda blitz de trânsito tem um cara mais graduado, geralmente é um sargento ou é um tenente. Aí você chega lá muito respeitosamente, pô, senhor, meu carro tá aí, tá mal, tá? Eu sou motorista de aplicativos e o senhor sabe como é que é, a gente não ganha tudo isso aí. Não dá para o senhor quebrar um galho para mim aí, o senhor segura o meu documento, eu tenho uma loja de troca de pneus aqui, eu vou lá, troco os pneus, volto aqui, o senhor faz só a multa, porque guinchar é maior prejuízo. Só o guincho, R$ 430, e tem que ser pago em dinheiro ou cartão de débito, eles não aceitam crédito nem para deixar na multa. E depois ainda tem a multa também. Dá para o senhor quebrar esse galho? Fala na picardia, na manha, na maciota, é bem provável que ele te entenda. Ele retém o teu documento, você vai lá, troca, aí quando voltar você vai receber sua multa, o que é muito melhor, cara. É muito melhor. Que o prejuízo que você vai ter o carro guinchado, você vai ter que trocar o pneu lá dentro do pátio, você vai ter que pagar a extra saída para o borracheiro, para ele lá dentro, com ferramenta, com tudo para trocar o pneu lá dentro, para você poder tirar o carro de lá com o pneu. Ou então, dependendo, se você pegar um chefe de pátio muito bom, ele autoriza você a sair, retém o teu documento, e você vai lá, troca. Já aconteceu isso com um primo meu. Ele foi lá, trocou os pneus, voltou, apresentou e tudo bem. E teve o documento liberado. Mas, se for numa blitz rodoviária, se for uma blitz em estrada, geralmente polícia de estrada não quer conversa, cara. É pátio e acabou. E aí, olha só, de repente você está longe da cidade. Se você tiver com passageiro, complicou mais ainda. Como é que, dependendo da estrada onde você está, vai levar passageiro? Tudo isso, motorista, você tem que ter em mente. Ser motorista de aplicativos, ou ser qualquer motorista, ou qualquer tipo de profissional onde você vende o teu conhecimento, não é brinquedo. Ainda mais hoje em dia, com esse cipoal de leis e de coisas judiciais aí, tudo pode ser cobrado de você. Então você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Muita, mas muita mesmo. Porque senão é a coisa mais fácil. É a coisa mais fácil. Agora, eu vou falar para você, bem aqui, ó, pertinho do coração, tá? Não pode ser boa uma atividade onde você não sabe o quanto vale o teu trabalho. Você deve ter feito muita entrevista para o CLT. Quais são as coisas quando você vai fazer uma entrevista? A empresa fala para você o que ela espera de você, dentro das suas funções, das atribuições que você vai ter, e te fala o salário. Ou seja, você entra sabendo o quanto você vai ganhar. Aqui não. Ela só diz assim, olha, vou te pagar R$ 32 nessa viagem. Aí você que trate em 7 segundos de calcular o que vai rodar com o passageiro, o tempo, ver como é que tá o trânsito, para você ver se compensa. É controle. É controle. Quando você não sabe o que você está lidando, você é mais fácil de ser controlado. Você entendeu? Não pode ser boa uma atividade onde o profissional tem que ficar o tempo inteiro aquilatando parâmetros, aquilatando coisas, para decidir o que ele vai fazer. E muitas das vezes ele decide e ainda não faz uma escolha lá muito boa. Porque nós hoje aqui vivemos a ditadura do ruim e do menos ruim. E para fechar, eu diria para você que não pode ser boa uma atividade onde além de você ter que ficar se policiando, você ter que ficar escolhendo, os teus maiores críticos
são as pessoas que militam na atividade contigo. O trabalho de transporte por aplicativos é o único, que eu não conhecia isso antes, exemplo de anticorporativismo no mundo. Eu nunca vi uma atividade onde o profissional aponta tanto o dedo na cara do outro dizendo que ele está agindo errado, que ele está, a palavra certa é, está trabalhando errado. Bom, meninada, eu espero ter feito um bom vídeo, espero que vocês tenham entendido a explanação, ele ficou um pouquinho longo, mas eu prefiro que seja assim. Se você teve paciência de chegar até aqui, eu agradeço muito a sua atenção, agradeço muito o seu empenho em entender e espero que você use os ensinamentos que eu passei aqui, que você monte uma tabela para você aí, uma tabela dessa no Excel. Se você não souber mexer bem com esse Excel, vê uma sobrinha, uma filha, um afilhado que saiba mexer. Pô, assiste esse vídeo aqui, monta essa tabela para mim, e aí depois é só você colocar os dadinhos lá, cara, não tem segredo nenhum. Que nessa tabela minha tá pronta. Se eu chegar e colocar um dado novo lá, vamos supor, combustível subiu para R$10, eu ir lá e apagar o que está aí e colocar 10,00, imediatamente o valor lá embaixo já vai alterar, porque a tabela se recompõe todinha, se recalcula inteira. Então, se você puder, faça isso, que vai ficar muito legal para você saber o quanto te custa ter o teu carro para você trabalhar com aplicativos. Até o próximo vídeo. Fui!